que eu posso comentar o Zoom, que é importante para mim, mesmo de óculos. Vamos lá. Edital de convocação da Assembleia Geral Extraordinária do Sindicato dos Médicos do Estado da Paraíba. Pelo presente edital, o Sindicato dos Médicos do Estado da Paraíba, CIMED-PB, inscrito no CNPJ número tal, através de seu representante legal, Dr. Tarcísio Campos Saraiva de Andrade, com endereço para correspondência na Avenida Camilo de Holanda, 826 Centro, João Pessoa, PB. Só já teve o presidente. Vem por meio deste convocar os médicos que são empregados da Fundação de Gestão em Saúde, PB Saúde, para a Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada de forma telepresencial, no dia 26 de 2 de 2025, através da plataforma Google Meet, às 19h30 em primeira convocação e às 20 horas em segunda convocação, com o coro dos presentes, para deliberarem de ordem do dia. Pauta 1. Deliberação sobre a postura da direção da PB Saúde em dificultar a assinatura do ACT acordado entre a Fundação e o Sindicato dos Médicos da Paraíba. Deliberação e votação para discutir a paralisação da advertência, caso o ACT não seja que foi acordada. Deliberação e votação para indicativo de greve em relação à recusa de negociar com a categoria profissional. Outras deliberações. Observação, o link da GA será disponibilizado no dia de sua realização nas redes sociais da entidade, WhatsApp e Instagram. João Pessoa, 23 de fevereiro de 2026. Tarcísio Campos Saraiva de Andrade, presidente do CIMED-PB. Obrigado, Adilson. Boa noite a todos e todas que estão presentes. A gente vai tentar ser bem objetivo, porque eu acho que todos vocês já vêm acompanhando essa discussão há bastante tempo, né? Eu vou pedir para isso, Otávio. Então, essa Assembleia Geral ela tem um objetivo de a gente colocar vocês a par, né? De como é que está essa negociação e partir para algumas deliberações importantes presentes no edital que todos já tiveram conhecimento. Então, o passo próximo... A pauta principal, todo mundo já sabe, que é a assinatura do ACT e a discussão de jornada de plantões, que é onde está o impacto maior dessa discussão. Estão me escutando bem, gente? Beleza. Bom, essa deliberação do ACT é justamente há mais de um ano que a gente vem discutindo, entra superintendente, sai superintendente, e o nosso ACT não é assinado. Tem alguns pontos pendentes, né, e que é justamente a questão da quantidade de plantões que eles querem que a gente faça, né, dentro daquela jornada dos médicos, né, prevista no ACT. Adilson, só atualiza aí para todo mundo o que é que eles colocaram, né, com relação ao que diz a jornada, por favor. Presidente, eles colocaram lá, o impasse está em questão de interpretação de jornada. Eles entendem que 24 horas semanais representam 120 horas mensais. E, por essa razão, eles entendem que o plantão deveria ser 10 plantões, que 120 dividido por 12 dá 10. E a gente aprovou matematicamente, conforme deve ser feito o cálculo da jornada, que o correto são 8 plantões e meio. Até um pouquinho mais de meio. São 8 plantões e meio, alguns minutos. E de modo que esse meio, essa metade de plantão, se for por mês, considerar limitar meio plantão, a cada quadrimestre gera direito ao 9º plantão, ou seja, mais um plantão. Então, numa soma de 3 quadrimestres, nós teríamos 3 plantões a mais na jornada. Essa é o limite máximo que a gente entende que é viável. Viável não, que é possível. Possível. Mais do que isso é impossível. 10 é humanamente impossível, 10 plantões. É acima da lei. Então, está nesse impasse, e eles sugerem 9 plantões, ou seja, meio plantão a mais todos os meses. Eles defendiam 10 e agora 9. Então, o impasse está nisso aí.
É Perfeito. o impasse. Bom, a última reunião que a gente teve, né, que foi segunda-feira que passou agora, com a entrada do novo superintendente, Cícero Lugeri, ele, de certa forma, não acompanhou todo o processo e ele está seguindo uma orientação da Procuradoria-Geral do Estado, de que, na interpretação dela, seriam, né, 9 plantões. Eles não se posicionaram ainda claramente, não disseram nem sim nem não que aceitam a nossa proposta, né? E a coisa ela está, vamos dizer assim, sendo empurrada para frente. O juiz deu um prazo até dia 30 de março para que se chegue a um acordo, e aí a gente vai ter que estar conversando com a PB Saúde. Só que eu acredito que se a gente não fizer nada de concreto, eles vão levar isso até para depois do período eleitoral, que é 4 de abril, e aí tudo fica mais difícil, né, do ponto de vista de se conquistar. Apesar do ACT poder ser firmado, né, dentro de um período eleitoral, não tem problema, mas as discussões salariais elas ficam limitadas à inflação, né? Então, o nosso objetivo é resolver isso antes do dia 4. Otávio, por favor, tu passa o próximo. E aí é justamente essa colocação que a Nilson fez, né? A gente defende 8 plantões no máximo, que era o que estava negociado com a antiga, as duas gestões anteriores da PB Saúde, e eles defendem agora 8 plantões e meio, coisa que vocês vão ter que decidir aqui nessa Assembleia, porque o sindicato não pode interferir nessa situação. Então, é importante que vocês presentes tenham uma responsabilidade muito grande, porque o que a Assembleia deliberar é o que o sindicato vai, de fato, encaminhar nessas negociações. Desculpa, presidente, só uma Então, observação. Eles não defendem 8,5, eles defendem 9. exato, bem lembrado aqui. 8,5 é o que a gente tem do ponto de vista matemático, ou seja, 9, né, já é a mais do que define-se a jornada de 24 horas semanais, né? Então, eles estão eles arredondam para cima, né? Quando acha 8,6, mas não existe isso de se arredondar, né? Então, a gente vai ter que deliberar aqui. O próximo, Otávio, pode passar o próximo. Bom, dentro do que eu falei, a gente tem que se mobilizar. Então, a gente, para se mobilizar, tem que fazer alguma coisa para chamar. Então, dentro do edital, tem uma autorização para paralisação de advertência. E aí a gente vai ter que votar aqui também com relação a isso, se a gente faz ou não faz uma paralisação de advertência. O próximo, Antônio. E o último ponto, que é o indicativo de greve, a gente está trazendo aqui a possibilidade de se fazer uma greve. E isso seria justamente uma forma de garantir, né, que essa negociação terminasse antes do dia 4 de abril. Então, a Assembleia deliberando com indicativo de greve, uma comissão formada, que na verdade essa comissão já existe desde a Assembleia passada, não impede que novos colegas entrem nessa comissão para a gente deliberar o que para e o que não para, porque a gente sabe que tem implicações, né, principalmente numa greve. O próximo, Otávio. Essas implicações são justamente ações jurídicas, né? A gente tem que ter um grande plano de comunicação para a imprensa, para que a gente consiga mitigar os riscos aí de processos judiciais que venham a acontecer caso a gente tenha uma greve de fato. O próximo.
esse procedimento de votação e participação é o que a gente vem sempre fazendo, através da enquete. Mas eu estou vendo poucas pessoas presentes, né, 25 até agora, a gente pode fazer por votação no chat também. O próximo. Então, no final da AGE, a gente vai justamente deliberar, né, para poder encaminhar todos os assuntos. Eu agora vou abrir a palavra para vocês da Assembleia, presente, médicos, mas que se limitem a essa questão do ACT. Eu sei que muita coisa tem saído na mídia sobre a PB Saúde. O sindicato está tomando as providências, mas a nossa Assembleia aqui é para essa questão do ACT. Então, quem for se manifestar, que faça manifestação em cima dessa questão dos plantões, né, da paralisação de advertência e sobre o indicativo de greve, que depois a gente vai abrir a votação. Então, fica aberta a palavra, quem quiser. É só levantar a mão ou pode falar também. Eu vou provocar a Raquel aqui, que está presente, porque ela acompanhou de perto essas negociações. Então, Raquel, eu queria que você desse a sua impressão. Boa noite. Então, eu fiquei assim bastante apreensiva, na verdade, após uma reunião que eu tive com os advogados do sindicato, porque eles são bem endurecidos, né? Na questão de querem que faça as horas Do certinho, querem. sindicato não, da Opa, PB Saúde. Oh, desculpa, eu falei isso. da PB Saúde, os advogados da PB Saúde. E aí, mesmo após várias reuniões que já foram feitas com os membros aqui do sindicato, onde parecia que as coisas já estavam tudo certas, só faltava a assinatura final do superintendente, que por um motivo ou outro nunca acontecia, eu tenho percebido que eles estão cada vez procurando uma cláusula a mais no contrato para levar essas coisas mais para frente. Mas a cláusula do contrato, da minuta né, do ACT, que mais eles batem é essa questão dos plantões, porque eles falam que tem que seguir o edital, que 24 horas, que tudo a gente tem que calcular por hora, que não é por plantão, que são 24 horas semanais e que essas 24 horas não correspondem aos 8 plantões que a gente quer, né? Apesar de ter uma resolução aí de um governador do passado que colocou que 8 plantões que 24 horas semanais equivale a 8 plantões por mês, eles dizem que, apesar deles serem vinculados à Secretaria de Saúde do Estado, eles não têm que seguir essa regra, né? Então, e que teria que seguir a regra do edital. E que eles querem 9 plantões. Inclusive, uma das observações que o advogado fez, que é o advogado que é mais resistente, que foi depois que ele entrou, que começou a ficar mais complicado para a gente, ele fala sobre essa questão de ser 8,6 plantões, e uma das observações que ele fez foi justamente dizer que, a partir de 8,6, a gente ganharia o resto das horas daí para frente como extra, né? Porque o que a gente tinha feito, uma observação é que seriam 8 plantões, né? O que a gente pede é que fosse 8 plantões, o nono seria pago de forma ordinária, ou seja, R$ 1.500, e a partir do 10º seria de forma com um adicional de 50%, que o plantão iria para R$ 2.160. E pelo que ele falou nessa reunião, né, onde eu estava, ele disse que a partir do 8,5 plantões, ou 8,6, como eles falam que sai a conta certinho, a gente ganharia já os 50% a mais em cima dessas horas a partir de 8,6. Que também não seria uma coisa ruim, né? Porque já que a gente ia ganhar do nono para frente, só a partir do 10º, os 50%, na proposta que eles fazem é a partir do 8,6 que a gente arredondaria para baixo para 8,5. Então, a partir do 8,5 para frente, a gente ganharia extra. Então,
todo o que eu vim analisando dessas reuniões que a gente fez e que eles não querem fechar nos 8 plantões, e querem fechar no 9, e a gente não quer 9, quer 8, eu acho, assim, na minha opinião, que a gente deveria ceder esse meio plantão, já, não, é ceder matematicamente, porque matematicamente dá 8,5 ou 0,6 plantões, como acontece na EBSER, como é matematicamente o cálculo. Então, na minha opinião, eles não vão aceitar esses 8 plantões. Eles disseram para mim que não iriam aceitar, que não iriam assinar com 8 plantões. Então, uma observação que eu faço é que vai entrar em votação, é que se a gente vai segurar os 8 plantões mesmo, batendo o pé, dizendo que não acha que tem que ser menos, ou que tem que ser mais, ou a gente aceita os 8,5, ganhando de 8,5 para frente o extra com 50%. A minha visão até agora é essa. E, ademais, a gente ganharia os outros direitos, né, que a gente vem perdendo desde junho, né? Quem faz só os plantões básicos não está perdendo muito, mas quem faz muito plantão extra está perdendo muito dinheiro, porque o plantão vai passar a ficar R$ 2.160 bruto. Essa é a minha visão. Obrigado, Raquel. A Sheila levantou ali. Pode falar, Sheila. Boa noite. Não, eu queria só tirar uma dúvida. Como que tá o pessoal do concurso novo que entrou? Estão fazendo 8 ou 9 plantões? Alguém está aqui? Alguém pode responder? Dalman? Não, Pode falar, Dalman. efetivamente, eu não. Boa noite a todos, né? Efetivamente, eu não sei como é que está a questão do pessoal do contrato novo. Eu levantei a mão só para fazer o contraponto, né? Para fazer o outro lado a opinião contrária da posição de Raquel, tá? E se alguém puder responder, fica aberto aí depois eu entro, tá? Joia. Dani? Eles estão. Eu peguei contra-cheque de várias pessoas, porque praticamente todo mundo do concurso novo foi intensivista, com algumas exceções. Mas 80% eu acho que é intensivista. A partir do nono eles estão ganhando extra. Eu mandei os contra-cheques para Raquel dos colegas que se exoneraram, de alguns que ainda estão, mas lá está bem claro que quando eles vão fazer as contas, no mês que eles deram 10 plantões, eles receberam 8 plantões e sai 24 horas com o acréscimo de extra, 50% de extra. Eu só não entendi de onde veio esse cálculo de 2.000 e tarará, porque com 50% de extra chega a isso. Na minha cabeça era 1.800 e alguma coisa. Mas eles estão recebendo extra, sim, a partir do nono. E são obrigados a fazer 8. Quem não faz 8, o RH não está demitindo, não. Está pagando proporcional. Tem um colega que está fazendo 6 e está recebendo 6. Bom, eu percebo o seguinte, que a PB Saúde, ela tenta fazer com que o médico faça o maior número de plantões, né? E aí, para quem faz jornada de 24 horas, que são os novos, eles teriam que fazer esses 9 plantões, né? E aí, a partir do nono, eles pagam a hora extra, né? E apresentam agora, ou seja, essa colocação de Raquel, do Eduardo, que é o advogado lá, dizer que a partir do 8h30 plantão, né? Ou seja, essas horas seriam extras, eu acho que fica até melhor. Se a gente for botar na ponta do lápis, fica melhor do ponto de vista de quem faz, né, muitos plantões. Mas a gente sabe que tem aquele colega que só quer fazer aquela jornada dele que é obrigatória, né? Então, ele quer fazer os 8 plantões, que é o que a gente está lutando. Se a gente aceitar a proposta da EBSER, ele vai ter que... Da EBSER não, desculpa. Da PB Saúde, ele vai ter que passar a fazer 9, como fazem os atuais médicos com jornada de 24 horas, né? Então, isso tem que ser pesado, né? Do ponto de vista do ganho remuneratório, aí vocês vão ter que pesar muito também essa questão do FGTS, porque aí o recolhimento do FGTS passa a ser em cima do valor total, né, que vocês
passariam a receber como vencimento básico, né? As férias, a gente sabe que ela é paga de uma forma da média, né? Da remuneração total, mas a gente sabe que acaba tendo furo, acaba tendo erros, né? Para justificar essa média. Eu vejo sempre as reclamações no grupo. E também com relação à licença maternidade, que a gente conseguiu, mas não tem nada assinado ainda, né? A gente conseguiu, né, eles estão pagando, né, os 5 meses de licença, mas não tem nada assinado ainda. Então, assim, a discussão final seria em cima desses 8,5 plantões, 8,5 plantões, que era o máximo que a gente podia ir, ou seja, aí apresentar a proposta que, passando disso, o valor da hora seria com 50% de reajuste, que corresponde aí, no caso, ao valor do plantão extra. Mas Dalman quer fazer um contraponto, eu vou passar a palavra para Dalman faz o contraponto, depois a gente vai abrir a votação. Virgínia também levantou a mão, então tem Dalman, Dani, pela minha ordem que está assim, Dalman, Dani, Daiane e Beatriz. Dalman, Dani baixou a mão. Dalman, pode falar. Sim, boa noite de novo. Bom, meu contraponto é o seguinte: eu acho que a gente, assim, é uma luta que a gente vem travando e é importante que a gente mantenha uma posição firme com relação à Plano de Saúde. Porque se a gente, em cedendo a eles tudo o que eles querem, o que garante que eles não vão querer mais da gente, entendeu? Então, atualmente, a gente recebe 1.200 líquidos por plantão, então a pessoa que faz 10 plantões recebe 12.000 líquidos. Se passar para 8,5, vai haver uma perda aí de em torno de R$ 130, ou desculpe, R$ 170 líquidos por plantão. E isso multiplicando mensalmente no ano, vai dar uma perda anual de quase 20 mil reais. Entendeu? Então, esse é o argumento pecuniário que a gente não deve ceder. Segundo, eles na reunião não falaram 8,5, falaram sempre 9. Se eles apresentaram uma proposta de 8,5, já seria uma forma deles cederem, e aí já seria muito prudente a gente negociar realmente, e com a entrada do plantão extra a partir do 8,5, realmente vale bastante a pena. Entendeu? Mas eu queria que a gente analisasse bem, principalmente a Dilson, que pegou o ACT lá com eles na terça-feira, foi já na segunda-feira, e notou que eles fizeram outras alterações. Então, o pessoal que não está de boa fé na negociação com a gente. Então, o que a gente puder endurecer na negociação com eles, vale a pena endurecer, porque é um pessoal que não está de boa fé com a gente. Acho que é só isso. Perfeito, Dalman. Daiane. Boa noite, gente. Eu queria tirar uma dúvida sobre essa questão dessa quantidade de plantões. Essa quantidade a gente iria ter, esse negócio de 8,5 ou 9, apenas naqueles meses que teriam, teoricamente, pegaria 5 semanas? Ou todos os meses ia contar assim? Que a gente tinha que dar, eles iam contar até 8,5 para poder fechar um mês e nos pagar, teoricamente, os 12.000 brutos, não é isso? Alguém pode me dizer, ou é todo mês ia ser assim, tem que ser 8,5. Porque eu trabalhei no regimento da CLT em Recife. E alguns meses, realmente, eu dava um plantão, aí tinha um mês, eu acho que é janeiro, é agosto, esses meses que às vezes tem 31 dias, aí tinha um mês que no meu dia, no meu determinado dia de plantão, faria cinco semanas, era como se fosse 10 plantões. Então, eu ganhava um valor a mais, entendeu? Nesse dia. Mas também não era os 9 plantões, não. Era como se fosse 8 plantões e meio mesmo, eu ganhava nesse mês. Aí eu queria saber
O da PV Saúde também é assim. Os meses que vão ter só 8 plantões, a gente receberia os 12 mil pelos 8 plantões. Aqueles meses que coincidiu de você, no seu dia, dar 5 semanas, aí você, teoricamente, iria nesse dia e receberia no valor pré-determinado, de 8,5 ou acima de 8,5, esse extra, né, que estão falando aí, 9 plantões. Não, Daiane, né? A proposta deles é porque o valor fixo pela carga horária. Então, no mês que tiver 8 plantões, você recebe 12 mil bruto. No mês que tiver 10 plantões, desculpa, no mês que tiver 10 plantões, né? São 5 semanas, você continuaria recebendo 12 mil por esses plantões ordinários. Ah, não, aí não dá, né? Só os 12 mil, não, tem que dar o Não, agregado, a né? No questão caso, deles então, aí é o isso que eu estava interesse em deles dúvida. é pagar É só menos, nesses entendeu? meses, né? São uns quatro meses, eu acho, no ano, né? Que às vezes coincide assim de dar. Não é todo Isso mês, não. lembrando nos que fazem o mínimo permitido, entendeu? Sim, Por sim, isso é o que só mínimo, começa a valer a pena para o pessoal que faz sempre mais, é. né? Uma outra coisa que foi o que Dani falou, eu acho que eles estão pagando o extra já no nono, porque não tem como não pagar, porque você não dá 8,5 plantão, né? Geralmente a gente dá 9, né? Ou 8 ou 9. Aí eu acho que quando ultrapassa, eles já pagam o extra, entendeu? Se eles fizerem isso com a gente também, eu acho que vale a pena assinar. Como você falou, Dalma, a gente ceder um pouquinho, ficar com 8,5, se não tiver mais nada que eles queiram, né, fazer aí para nos prejudicar aí. Como você disse que eles estão alterando algumas coisas, eu não vi direito tudo. Eu acho que vale a pena a gente ceder um pouquinho também. Tem alguém, foi Beatriz que falou agora, Raquel. Deixa eu Raquel, falar só uma observação. Tô aqui, tô aqui. Deixa eu falar só uma observação do que aconteceu nessa reunião que eu fui 2 dias antes de ser lá no TRT. No meio da reunião, eu questionava que a gente estava fazendo, que os novos concursados estavam fazendo 8 plantões, e eles diziam que não estavam fazendo 8 plantões. Eu pedi para chamar o chefe do RH, o Luiz, para a reunião. O Luiz, quando chegou na reunião, ele disse que estavam cobrando 10 plantões. Então, assim, pode ser que o RH do Metropolitano sempre tem umas observações diferentes entre o Metropolitano e os outros hospitais. Por isso que no grupo eu estou pedindo para o pessoal que está em Guarabira e que está no Edson Ramalho se manifestarem. Por quê? Porque já existia, no concurso anterior, de 20 horas, já existia diferença entre um hospital e outro. Por exemplo, no Metropolitano, alguém está com o áudio ligado. No Metropolitano, eram cobrados 6 plantões. Já no Edson Ramalho, eram cobrados 7 plantões. Já existia essa diferença entre unidades, certo? Então, pode ser que no Metropolitano estejam sendo cobrados 8 plantões, mas pode ser que nas outras unidades estejam sendo cobrados 10 plantões. Mesmo que não haja, que haja agora essa diferença, se eles estão interpretando que 120 horas, que são 24 horas, vezes os 5, que eles dizem que a gente tem que fazer 120 horas, são 10 plantões, se eles estão interpretando isso agora, e eles verem que no Metropolitano está sendo feito só com 8, isso pode ir com uma ordem deles dizer, olha, ajeita isso aí e coloca todo mundo para fazer 10 plantões, sem extra. Se eles fizerem isso, eles vão dizer que estão dentro da lei lá, do cálculo que eles fazem, da interpretação que eles fazem, e sem o ACT a gente não vai conseguir reclamar. A gente vai poder dizer, olha, por que vocês estavam cobrando 8 e agora vocês estão cobrando 10? E eles vão dizer, porque o 10 é o certo, o 10 são você um negócio que sentou e disse, não são 10, são 8. Não tem nada que diga isso. Então, se chegarem e disserem, olha, agora a gente vai cobrar 10 porque 10 plantões são 120 horas e 120 horas é o que diz o edital. Então, nada impede deles fazerem isso, sabe? Porque o próprio chefe do RH chegou e disse para a gente na reunião que estava cobrando 10 plantões. Mesmo que não esteja acontecendo na prática no Metropolitano com alguns colegas.
Beatriz e Daiane estão com a mão levantada. Thalita levantou agora. Daiane, você quer falar? Não, eu esqueci de baixar. Beatriz. Pessoal, boa noite. Eu vejo que a maioria das pessoas que estão participando são, né, intensivistas, são cardiologistas, que têm realmente dificuldade em fechar escalas, mas eu acredito que a maioria dos médicos que são da PB Saúde, pelo menos no metropolitano, são hospitalistas, né, são da clínica médica e generalistas. E esse pessoal vai ter uma perda muito grande. Primeiro, porque é um pessoal que já está perdendo escala para PJ. Então, é um pessoal que, mesmo sem esse plantão extra majorado aí, já está perdendo. Então, uma vez que se limite 8,5 ou 9 plantões, a PB Saúde não vai permitir que esse pessoal dê mais que isso. Eu acho que tá bem claro que eles não querem, né, despesas extras, e eles só dão plantão extra para aquelas escalas que realmente eles não conseguiram outros meios de fechar. Então, no momento que eles conseguirem, todo mundo vai se prejudicar também. Então, eu acho assim que a gente lutou tanto e esperou tanto até agora para a gente aceitar uma perda salarial. Eu não acho justo, entendeu? Assim, eu só queria apresentar esse contraponto também. Obrigado. Beatriz que falou, né? Bom, eu só fico preocupado, Beatriz, que você falou assim, a grande maioria dos médicos são eles. E eles não estão na Assembleia, né? E aí fica difícil para a gente tomar uma deliberação, né? Onde, assim, a grande parte interessada não está participando. Eu posso falar por eles, eu posso falar por mim que estou presente em todas. Presidente, Exato. pela ordem, presidente. Adilson, à vontade. A doutora Thalita Sarmento tá escrita. Então, Thalita, por favor. Oi, gente. Boa noite. Tá dando para ouvir? Sim. É uma dúvida, na verdade é mais um questionamento. Eu acho que Raquel e Dani vão conseguir me ajudar. No caso, o pessoal que a gente começou toda, né, essa questão querendo a isonomia, teve esse novo edital deles e tal. O pessoal que entrou, eles fazem 10 plantões pelos 12 mil ou não se sabe informações concretas sobre? São informações superficiais, o chefe do RH fala isso, mas não é cobrado, algo assim, né? Pelo que eu estou entendendo. Porque, primeiro, para a gente querer a isonomia ou querer fazer 8 plantões ou 8,5 pelo mesmo valor que eles recebem, pelos mesmos 12 mil, sendo que eles fazem 10, eu acho que fica meio difícil de chegar no consenso, no finalmente, né? Primeiro de tudo, e eu fiquei agora, assim, até sem entender isso. O que é que a gente pede e o que é que está acontecendo com quem está no concurso novo, que era o nosso principal comparativo. Aí, eu queria entender isso. A princípio, assim, para poder reformular uma opinião e a votação, né, para a gente ver como é que será. Obrigado, Presidente, Thalita. posso responder? Não. Pode, Raquel. O chefe do RH da sede falou que são 10 plantões. A chefe do RH do Metropolitano falou que são 8 plantões. Deixa eu colocar assim a minha visão. A gente está fazendo uma CT que vai valer para todos, independente se é o pessoal mais antigo ou o pessoal mais novo. Então, todo mundo devia estar aqui para a gente poder, o sindicato poder estar negociando com o pensamento, né, da grande maioria.
para a gente não cometer nenhum tipo de erro. A gente vai fazer uma votação aqui para que a gente possa tentar avançar nas próximas negociações. Segunda-feira, o presidente da PB Saúde, Cícero Luiz, ficou de receber o sindicato para tratar outros assuntos, chamamento do concurso novo, condições de trabalho, e, logicamente, que eu vou abordar essa questão da PB Saúde. Então, eu tenho que chegar lá, né, com alguma coisa para apresentar para eles. Ou seja, então, assim, eu preciso saber se os médicos da PB Saúde aceitam fazer 8,5 plantões, né, como está previsto para as 24 horas. Porque se a gente for para o cálculo de 24 horas semanais, vai dar justamente 8,5 plantões por mês. Né? E a gente não pode fugir disso. A gente está querendo ganhar aí meio plantão, né? Meio plantão, né, para justamente ficar melhor para todo mundo, né? Aí se questionou aqui, o pessoal do concurso novo faz 8, faz 7 ou faz 9, né? Então, essa é uma incógnita que eu ainda não consegui resolver aqui dentro da Assembleia, né? Mas, assim, o que a gente não pode aceitar de forma nenhuma, e a Dilson verificou isso, é que conste lá, né, que a jornada de trabalho do médico é 120 horas mensais. Porque aí, né, a gente estaria pulando no precipício. O que a gente tem que constar lá é que a jornada do médico, né, vai ser de 8,5 plantões mensais. Como vai ser resolvido isso, né? Aí o RH vai ter que discutir com todo mundo, porque a gente sabe que cada setor tem uma forma de resolver, né? E acima de 8,5 plantões mensais, as horas que ultrapassarem serão pagas com 50% a mais, que é o caso do valor da hora extra, né? Do plantão hora extra. A gente fala de plantão, mas a gente pode transformar isso em hora. Então, hora extra, passou disso aí, vai ser reajustado no valor de 50% a mais, para que a gente possa fazer essa negociação. Vamos continuar lutando por 8 plantões, que é o que seria melhor para todo mundo, né? Levantaram aqui a mão pela ordem Beatriz, não sei se Beatriz já falou, esqueceu de baixar, mas aí depois de Beatriz tem Thalita, baixou agora, e Dani levantou a mão. Dani, é com você. Oi, de novo. Não, é só, doutor Tarcísio, eu acho que a gente, primeiro ponto, Daniela, eu tô cansada de avisar de assembleia no grupo das UTIs, tá todo mundo ciente. Ah, mas os médicos não estão, são ricos, trabalham por prazer. Eu trabalho porque preciso pagar a conta, adoro o que eu faço, escolhi fazer isso. Inclusive, eu vou ter perda salarial também, porque o meu primeiro concurso é como generalista, o meu segundo é como intensivista, que eu não assumi, inclusive. Me arrependi. Mas isso é uma outra conta, só que eu acho que essa luta tem que ser botada dessa forma. Eles vão sempre argumentar com a gente a EBSER. A EBSER nunca conseguiu 8, conseguiu 8,5. Eu concordo em gênero, número e grau com o que o senhor fala. Esse meio, ele, para nossa realidade, ele não é plausível. Mas matematicamente ele existe, que o RH se vire para fazer esse meio. Ah, significa que a cada 4 meses você vai ter que fazer um plantão de 12 horas. Ok. A gente não fez um concurso que era 24 horas. A gente nunca vai ganhar. O juiz disse para a gente nas conciliações. Não adianta, se está escrito 24, é 24. A conta do 24 dá 8,5, é 8,56. Deixa o RH fazer a conta desse ponto 56. O que é que isso representa? Porque isso pode ser revertido em hora extra, isso pode ser revertido em folga, isso pode ser revertido no momento que você tiver em déficit, com fazer um plantão a mais. Então, a gente não vai conseguir 8. Já está muito claro para todo mundo que está acompanhando isso aqui, que a gente não vai conseguir 8.
E se a gente conseguir os 8,5, que é o que está dentro da lei, que é o que a gente pode se agarrar, que a gente pode trazer a EBSE, que é o que tanto eles adoram citar, que a gente traga as coisas boas da EBSE também. Olha, a EBSE tem promoção por antiguidade em anos ímpares e por merecimento em anos pares, como o colega colocou no grupo. Então, a gente tem que se agarrar com o que eles estão propondo para a gente dentro da lei, porque 24 com 8 a gente não vai conseguir. E o metropolitano é uma bagunça. Os colegas estão trabalhando 8. Quem estão trabalhando 8 estão recebendo 12 mil bruto por 8. A partir do 9 é extra, mas amanhã pode ser diferente. É por isso que a gente tem que se apegar ao que está escrito e colocar isso de forma documentada para acabar com isso de uma vez por todas, porque ninguém está mais aguentando essa situação de indefinição, de eu não sei quanto é que meu colega ganha, eu não sei para onde é que eu vou. A gente não consegue amarrar um plano de cargos e carreiras com eles, porque isso é sempre para depois, porque a gente sequer consegue sair dessa pauta. E tem, como Raquel gosta de lembrar, diversas outras coisas dentro do documento que são benéficas. Não é 24? 24 não dá 8,56? Então pronto. Se a gente não está querendo menos, a gente está querendo que se cumpra. Porque isso a gente ganha se a gente judicializar. O que a gente não ganha é 8. Então, não sei por que a gente ainda está argumentando com 8 se a gente sabe que perdeu, sabe, doutor Tarcísio? E se os colegas não querem participar da reunião, é porque eles não querem participar da reunião. Se tem 15 pessoas aqui que estão depois de 24, 36, 12 horas presentes, que essas 12 pessoas façam valer seu direito. E que elas opinem pelos outros 550 que estão em casa. E Perfeito. pronto. Quem não quiser mais se manifestar, não se manifeste. Vote nulo e dê o direito a quem foi votar. E ponto final. Ok, Raquel, obrigado. Gente, eu vou... Thalita levantou a mão, né? Aí, quem quiser falar sobre esse assunto ainda, se inscreve na fala de Thalita, que aí depois a gente vai para a votação, tá bom, gente? Eu preparei uma enquete. A enquete ela vai aparecer da seguinte forma. Só aceita 8 plantões, aceita 8,5 plantões. As horas que ultrapassarem serão pagas com 50% a mais, para que a gente possa, né, na negociação, avançar. A gente vai lutar por 8, mas a gente aceita 8,5 plantões. Seria essa a primeira votação, mas Thalita está inscrita. Gente, era só para reforçar. Dani, você falou perfeitamente o que a gente deve tomar como atitude por agora. Já se prolongou muito, eu acho que a gente deve, a palavra assim, se agarrar ao que a gente pode de mais concreto. Um benefício que seja para não ser um atraso maior ainda. Era só isso mesmo, você foi, sim, perfeita. Vamos fazer o cálculo mês-hora valer, que é o que está na lei, e o resto acho que a gente é possível conseguir. É isso. Ok, gente, obrigado. Fernando, tu tá na Assembleia? Estou aqui, presidente. Obrigado, tô vendo agora. Ei, tu conseguiu fazer a enquete? Tá pronto aqui, na verdade eu só estou esperando o Otávio me liberar para eu conseguir colocar. Ele não me colocou ainda como organizador aqui, não. Agora. Valeu, Otávio. Então, gente, se alguém quiser abrir defesa, a gente abre a defesa para uma proposta e para outra. Mas se todo mundo já tiver esclarecido, né, a gente vai parte para a votação de imediato. Presidente, doutor Vinícius Ramalho está escrito aí. Vinícius. Fica à vontade, Vinícius. Boa noite, pessoal. Estou agora na reunião, mas eu escutei um pouco da fala de Dani aí sobre o caso. Eu acho que é o seguinte, deveria se valer do direito adquirido, porque a preço de hoje, quem é do concurso antigo, pelo menos no meu caso, a gente recebe um salário base que equivale a 3 plantões. E a partir de então, a cada 12 horas que é trabalhado, a gente recebe aquele bruto de 1.100 mais a bolsa de 286, né? Então, acho que menos que isso não seria viável, né? Tendo em vista que já tiveram vários aumentos para a SES e a PB Saúde não teve nenhum. Essa é a minha opinião. Perfeito, Vinícius. Bom, gente, a gente vai abrir a enquete para votação com relação à questão da jornada. E aí a gente vai dar... Acho que ninguém quer fazer nenhuma defesa. Dá para colocar a enquete aí, Fernando? Ela aparece na tela ou não? Enquete iniciada, pessoal, só para lembrar. Para quem tiver no computador, você vai clicar naqueles 9 pontinhos que tem.
pode ser também nos 3 pontinhos que tem no meio, e aí você vai clicar em ferramentas, depois de ferramentas, enquetes. Aí lá em enquetes vai aparecer quantitativo de plantões, primeira opção, aceitar apenas 8 plantões, segunda opção, aceitar 8,5 plantões, sendo que as horas que passarem seja pago com 50% de adicional. Para quem tiver no celular, você vai clicar nos 3 pontinhos, ferramentas, depois de ferramentas, enquetes. Qualquer dificuldade podem ir falando. Já está liberada a enquete, presidente. Já estão votando. Pronto, gente, vamos participar. Estamos aí com 29 pessoas presentes. Metros, né? Tirando 21 votos realizados. Estão votando. Estamos com 35 habilitados a votar, presidente. a gente vai dar aí mais 2 minutos. Doutor Tarcísio, Vontade de dar uma. após a votação, Adilson podia dizer alguma coisa, aproveitar que estamos reunidos, sobre a análise que ele fez lá da minuta, que o pessoal entregou toda mudada, se tem mais algum ponto, só para aproveitar que a gente está reunido? Dalman, eu vou lhe falar já, eu não aceitei não. Recusei a minuta, porque ela foi, como diz o Mato, bolida sem nossa permissão, que é acordo. E eu disse, olha, mande ela com os destaques do que foi alterado. E aí eles ficaram de mandar e não mandaram até agora. E o prazo é até amanhã, para se manifestar, também não, até segunda-feira, né, no TRT. Eu não aceito não, porque eu fiz um acordo, foi com a PB Saúde, foi com a PGE. A PGE desestruturou toda a minuta e não disse onde tirou. Aí eu tenho que ficar catando lá as pegadinhas deles, porque eles apagam todo o texto, ou então não terão a escrita. Sim, isso para mim não é boa-fé. Aí, por essa razão, eu recusei a minuta, inclusive entrega impressa, não foi nem o computador. Aí, eles estão no prazo para enviar prazo, não, que era para a gente ter resolvido desde segunda-feira. Eles estão meio chateados comigo, que eu disse as verdades lá. Aí, pronto, tá lá a situação lá, desse descompasso entre nós. Muito bem, muito bem. Parabéns, Adilson. Nada. A minuta, né? Ou seja, a gente está resolvendo um ponto, mas lógico que essa minuta vai passar, né, pela comissão, né? E com certeza também vai ter que ser aprovada numa assembleia final. Mas os pontos mais, vamos dizer assim, nevrálgicos é esse que a gente está debatendo aqui. A gente tem que observar tudo com muito cuidado para não cair em nenhuma casca de banana. Meu, sempre, pelo amor de Deus. Isso não, mãe. E aí, podemos encerrar a votação, né, gente? 34 votos, presidente. Ótimo, Temos perfeito. na reunião 40 pessoas aptas a votar. Posso encerrar, presidente? Ou esperar Pode mais ser. uma opinião? Presidente, vamos deixar mais um minutinho, que eu coloquei no grupo lá para o pessoal entrar. Se a gente pode esperar mais um minuto? Então vamos esperar mais 1 minuto, certo, gente? Laísa, você que entrou agora há pouco, eu acho, né? Você está pelo celular ou computador? Celular. No celular você vai clicar nos 3 pontinhos, aí vai selecionar ferramentas. Em ferramentas você seleciona enquetes. Nas enquetes aí vai estar lá. Vê se consegue. Tem calma. Oi? Conseguiu. Show. Bateu Bom, um gente, minuto, presidente. 1 minuto, né? Isso. Então a gente encerra agora às 20h50 a Posso votação. Pode encerrar, né? Perfeito. Tivemos 37 votos. Quer que eu anuncie o resultado, presidente? Sim, pode falar. Vou mostrar os resultados para todos. Está habilitado aí para todo mundo ver o resultado da votação.
Quantitativo de plantões, primeira opção, aceitar apenas 8 plantões, tivemos 10 votos. Segunda opção, aceitar 8,5 plantões, sendo que as horas que passarem seja pago com 50% de adicional, tivemos 27 votos, do total de 37 votantes. Sendo assim, a opção que ficou selecionada por maioria presente, aceitar 8,5 plantões. Perfeito, gente. Então, obrigado para vocês que participaram. Tem um ponto da questão da paralisação de advertência. Essa paralisação de advertência, eu acho necessário que a gente defina aqui que ela vai acontecer, né? E que a gente transfira para a comissão, que tem uma comissão que está tratando mais diretamente dessa discussão do ACT, e essa comissão, ela depois defina a melhor data e a melhor forma de fazer, né? Mas por que eu acho que a gente tem que anunciar essa paralisação da advertência? Porque a gente vai ter que pressionar, né? Para que isso aconteça antes do dia 4 de abril. Então, se a gente não se mobilizar, eles vão empurrar como estão fazendo, né, já há mais de um ano. Então, assim, eu coloco em votação a paralisação de advertência e que a comissão ela trate o dia e como ela vai acontecer, né? E aí tem várias formas que a gente pode fazer, né? Um ato político lá na frente do Metropolitano, né? Com faixa, com cartaz, carro de som. Aí a gente vai divulgar a paralisação de advertência com outdoor, né? A gente vai fazer toda uma mídia em cima da paralisação para chamar eles para a negociação, né? Então, eu coloco em votação essa proposta e não vou abrir enquete, porque eu acho desnecessário, né? Então, aqueles, né, que concordam com a proposta da paralisação e que a comissão ela defina a data e a forma como ela vai acontecer. Então, aqueles que concordam com essa proposta permaneçam sem se manifestar e aqueles que sejam contrários podem se manifestar. Aqueles que queiram se abster da votação também podem se manifestar. Como não houve nenhuma manifestação, a gente considera aprovada por unanimidade. Eu convido, inclusive, vocês que estão aqui presentes, primeiro parabenizando todos vocês, né, que dedicaram esse tempo para estar aqui com a gente. Eu convido, quem quiser, é só entrar em contato ou por aqui, ou depois manda uma mensagem para a gente, que a gente coloca lá na comissão que vai tratar dessa paralisação. Então, convido todos a participarem desse grupo, para a gente poder, com mais cabeças pensando, é melhor. E, por fim, eu queria abrir a votação também com o indicativo de greve, e aí a data a gente já marca para o dia 30, que foi o prazo que o juiz deu, né? 30 de março, se eu não me engano, para que as partes cheguem a um acordo. Então, a gente já tira esse indicativo de greve, porque se chegar nesse dia e não tiver acordo, só vai restar para a gente uma paralisação através de uma greve. E aí a forma de fazer a greve também vai recair sobre essa mesma comissão que vai fazer essa greve acontecer dentro de todos os trâmites legais que exige a lei de greve, para a gente não cometer nenhum erro e não colocar ninguém em risco. Então, a gente coloca em discussão, né, a necessidade da greve, já colocando um indicativo de greve para o dia 30 de março, caso não se chegue a um acordo, que foi, inclusive, a data que o juiz marcou. Alguém quer fazer algum comentário? Senão a gente pode abrir a votação. Bom, então eu vou abrir a votação, né? A proposta é justamente essa, que a Assembleia deliberou indicativo de greve para o dia 30 de março, caso até lá não haja a assinatura do ACT.
e a comissão vai tratar todos os encaminhamentos necessários para que a greve aconteça dentro da legalidade. Aqueles que concordam com a proposta permaneçam como estão, sem se manifestar, e aqueles que são contrários à proposta podem se manifestar aqui ou pelo chat, e também aqueles que queiram se abster da votação. Então, está aberta a votação. Bom, gente, como não houve nenhuma manifestação, a gente considera aprovada a proposta do indicativo de greve. Isso tudo a gente vai comunicar à imprensa, já vai ser motivo de discussão. O próprio superintendente Ludieri vai tomar conhecimento também na segunda-feira em reunião com o sindicato. E lógico que a gente vai tratar isso da forma mais democrática possível, mas eu acho que não dá mais para aguardar não, gente. Ou a gente se posiciona de uma forma firme, ou eles vão esperar passar o dia 4 de abril e aí tudo fica muito mais difícil. Gente, agradeço a todos que estão presentes na Assembleia. Eu vou, inclusive, pedir licença, né, porque meu avô acabou de chamar aqui no aeroporto, mas vocês, se quiserem continuar, eu passo a direção da Assembleia para Dalman, né, e vocês podem encerrar. Dalman, você pode, inclusive, aproveitar agora, Adilson, e dar uns informes aí com relação ao que você achou de mais. Eles mandaram a minuta, né, para você, então é importante que você coloque aí se que é que de mais estranho tinha com relação à questão da licença maternidade, se eles deixaram. Presidente, eu repito, eu devolvi a minuta, devolvi porque... você nem leu. Não, li uma parte lá, por exemplo, não queriam deixar fazer 24 horas, fazer 12 mais 12. Eu disse, rapaz, não faz sentido você deixar fazer 24 horas, né? Você quer inviabilizar o hospital, porque às vezes o médico, ele se desgasta em fazer 24 horas, mas aí não era nem para a saúde do médico, era para melhor fechar a escala para o hospital. E aí parece que a PGE brecou isso aí. Eu disse de imediato, rapaz, ó, pelo amor de Deus, vocês estão fazendo acordo com o sindicato ou com a PGE? Porque se for com a PGE, fechou com ele, não precisa procurar a gente, não. Então o caldo engrossou. A última reunião, o caldo foi muito tensa na segunda-feira após o TRT. Porque, por exemplo, tem outra cláusula lá que proibia, olha só, proibia o diretor superintendente a dar qualquer vantagem, um cargo, uma alteração contratual para o médico, se não passasse pelo CONSAD. Eu disse, amigo, como assim? Quem manda aqui é o diretor-presidente, superintendente, não é o CONSAD, não. Então, assim, a PGE queria tolher toda a autonomia da PB Saúde, e eu que estou defendendo a PB Saúde, olha só que absurdo. Porque eu peço tem capacidade, digo mesmo, não tem capacidade de defender e baixa a guarda para a PGE. E a PGE vai torando na emenda. Aí eu disse, olha, eu só se eu for fechar o acordo, é com a PB Saúde. A PGE opine no CONSAD. Ou então venha para a reunião aqui comigo e discuta comigo aqui e a categoria. Aí eles ficaram de mandar um documento apontando toda isso eu em 10 minutos lendo. Aí você passa 1 ano e meio negociando. Aí quando o cara te entrega a minuta, vem totalmente desconfigurada da última, aí você retrocede toda a negociação para zero. Aí não dá. O desgaste foi muito grande, presidente. Tá desligado o som, presidente. O som está desligado, presidente. Infelizmente, é um desgaste para todo mundo, né? A PB Saúde teve aí, nesse período que a gente vem negociando, já teve aí 2 superintendentes, o último que passou, o doutor, né? Não, do início da negociação 3, do ACT. Alexandre, Johnny e agora Cícero do Cícero, são 3, né? Assim, e o último foi um desastre, né? Doutor Johnny, para mim, ele perdeu uma grande oportunidade, mas foi um desastre. Foi o que mais atrapalhou. A gente perdeu 1 ano com ele. A verdade é essa. Cícero, eu nem conto que entrou agora. Então, mas
Johnny, ele acabou com a negociação. Mas Não, tudo o bem. médico defende os médicos, Alexandre, viu? A gente vai continuar o debate. Gente, Dalman, você encerra a Assembleia, que está chegando o meu horário. Gente, muito obrigado mais uma vez. Bom, presidente. E a gente vai fazer uma reunião da comissão amanhã, tá bom? Boa Grande abraço, sim, gente. sim. Boa viagem. Dalman, só para eu deixar aqui o pessoal concatenado. Então, pessoal, veja bem. A situação agora está tendo um imbróglio, que nenhum acordo coletivo, nenhum passou pelo CONSAB. Nenhum. Só o dos médicos que passará pelo CONSAB. E a gente, sou muito franco em dizer, não sabe se vai passar, viu? Então, a gente está negociando com a PB Saúde para, ao final, o secretário de Saúde, Administração, Planejamento, o PGE, a presidente da comissão que não é saúde, Comissão Estadual de Saúde, eu não sei, a Soraya Galdino e outra pessoa, são os conselheiros do CONSAB, dizerem se aceitam no nosso... Olha só, como é que não tem, a PB Saúde não tem autonomia. Aceita essa minuta de acordo. Então, esse trabalho todo aqui nós estamos fazendo, a gente não sabe se vai ser aprovado pelo CONSAB. Então, eu acho que é fundamental uma pressão política, certo? Política, para enquadrar esse pessoal aí, porque se a gente, nesse desgaste todinho, essa situação todinha, para no final a gente dar com burro na água, entendeu? É desgastante. Eu já confessei para a Dalman, eu nunca tive uma negociação tão desgastante quanto essa. O Johnny enrolou a gente, a palavra é essa, ele enrolou, ele não decepcionou, ele enrolou, a gente pegou ele pelo braço na última assembleia, na PB Saúde, ele estava sendo de por trás, pelas escadas, a gente pegou ele pelo braço, voltou para a sala, ele disse, não, eu vou assinar, foi pedir exoneração na mesma noite, e foi embora, não assinou nada. E aí, a PGE, a Procuradoria-Geral do Estado, entrou nesse imbróglio aí, e em vez de facilitar, está botando dificuldade. E aí, o que acontece? Eu soube que houve uma alteração contratual para os advogados da PB Saúde. Eles fazem trabalho híbrido, eles eram 20 horas, ganhavam R$ 1.500. 20 horas, ganhavam R$ 1.500. Concurso realmente nada estimulante. E aí conseguiram, na base da amizade, sem CONSAB, sem impacto financeiro, nada, dobrar, parece que o salário, aliás, dobrar a carga horária, ajustado lá o salário, não sei como ajustar o salário, e dessas 40 horas, 20 são híbridas. Então, a gente, o sindicato, solicitou que tudo isso vem escrito, apresente se passou pelo CONSAB, se teve impacto financeiro orçamentário, se teve tudo, porque para os médicos está sendo cobrada toda a lei para os médicos. É algo que, assim, eu sinto que há um certo desconforto. Não, que os médicos têm tudo, tem nada os médicos, não tem nada. Ao contrário, eu vi um desconto aí de R$ 2.400, que faltou 2 plantões a pessoa. E acabou fazendo a votação. Então, a gente teve que tomar providências, porque é o seguinte, se a lei vale para um, que vale para todos. Ela não pode só valer para o médico, entendeu? Então, assim, acabar esse negócio de cara crachá na PB Saúde, porque uns ficam na sombra e outros na arquibancada sol. Os médicos hoje estão na arquibancada sol, entendeu? Então, se a gente não cobrar que em favor de vocês, os direitos que a gente defende, o sindicato defende, vocês vão passar 10 anos de saúde, 20, sem nenhum reajuste, sem nada. Então, a gente tem que brigar, dar uma vez a situação. Teve uma reunião lá que quase essa etapa, eu advogado lá, pra você ter ideia do desgaste que entendeu? Não, não, mas assim, vem como é o desgaste, é muito desgastante, porque eles põem terra, eles botam entulhos para fechar esse acordo, porque não aceitam, porque o maior salário é de vocês, mas eles não sabem que são 6 anos de formação, eles sabem, 6 anos de formação, de especialização, subespecialização, de plantões dormindo fora de casa, em ar-condicionado quente. O cara, como burocrata como eu, amigo, deu 18 horas, às vezes, fecha o computador só no dia seguinte. Você só pode ir embora depois de ser rendido, entendeu? Eu vi a agonia de 27 graus aí na UTI essa semana. Então, assim, cada um que só vê o salário, mas não sabe o que tem por trás disso aí tudo. Então, essa discussão fica muito mesquinha lá, sabe? Como se vocês fossem, assim, tivessem todos os privilégios por ganhar um pouco a mais que esse. Pô, bicho, pelo amor de Deus. Então, isso desgasta muito e a gente tem que defender que quando você
quiser discutir, não discuta essas questões, não discuta direito, não números dessa forma. Então, por essa razão, a negociação está muito tensa mesmo. Infelizmente, a PGE vem botando muita dificuldade para fechar esse acordo, porque quer cobrar 10 plantões, e aí a gente já disse que não seria de forma alguma, e que se parar, a culpa hoje vai ser da PGE e do CONSAB. Se a PB Saúde parar hoje, a culpa é deles. Então, Cícero tem muito receio que pare, e vocês têm que estar unidos, gente, mas unidos de verdade, porque é uma fragilidade do governo. Você pode, esse governo aí, nenhum governo, você pode criticar, porque parece ser da oposição, mas só pode elogiar. Isso eu nunca vi isso na democracia, você não pode apontar falhas, e aí a gente aponta as críticas, diz que tem que resolver a questão dos médicos, e a gente é visto como opositor. Então, assim, não tem oposição nenhuma, não tem lado político nenhum, o nosso lado aqui é a defesa do médico, e espera, de forma muito contundente, que vocês defendam vocês próprios, porque eu vejo o servidor do Estado da Paraíba, ele hoje está ganhando bruto 24 horas, não sei se faz 24 horas, mas está lá no contra-cheque, R$ 6.600. Então, assim, cuidado, porque pode acontecer isso com vocês. E aconteceu, eles passaram praticamente vários anos sem reajuste, e hoje está pingando 10, mas sobre um base muito pequeno. Era R$ 6.000, até agora, janeiro, aí veio 10%, ficou 6.600. Então, é isso que me preocupa de acontecer o que aconteceu com os médicos da SES, entendeu? Não sei se tem algum médico da SES aqui, mas a verdade hoje é que o efetivo ganha menos do que o contratado hoje na SES. Essa é a verdade. Thaisa, pode ficar à vontade, amiga. Desculpa o desabafo, estou desgastado mesmo. Boa noite, pessoal. É só uma dúvida, Adilson, em relação à parte legal das coisas. Porque os outros ACTs das outras classes, como você bem frisou, não passou pela PGE, né? E aí, quando a gente questiona isso, a nível até de gerenciamento institucional e até da questão governamental, a gente bota em xeque também a questão de igualar, né? Por que dos médicos teve que passar e das outras não? A gente não teria como questionar isso junto a eles, até como uma forma de pressionar também, não? Thaisa, eu questionei e a alegação foi que era o entendimento do novo procurador. De fato, quando esses acordos foram fechados, o procurador que administra essa parte aí disse, não, é doutor Flávio Lacerda, que na verdade é o procurador adjunto. Ele disse, olha, para a gente só tem validade se passar pela PGE, a PGE tem que opinar. Aí a PB Saúde interpretava que não era necessário. Aí o advogado da PB Saúde, o Eduardo Tomasi, ele entende que tinha que passar, e ele convocou a PGE para audiência. Aí pronto, aí foi que o negócio entornou. Porque a PGE começou, junto com ele, a pôr dificuldade no acordo, que ele entende que a PGE tem que opinar, e aí o procurador do Estado, o adjunto, né, o procurador-geral adjunto, comprou essa tese, se agora é. Eu disse, e os pretéritos? Não, já está assinado, só no próximo renovação. Então, a gente sobrou na curva, né? Não, mas aí no caso, teoricamente, esse ACT que já está valendo, eles são renovados em algum período ou já está valendo? Vigência, salvo engano, 2 anos. 2 anos, né? 2 anos. Inclusive, isso é uma nota hoje dos técnicos que não está sendo cumprido, o ACT. Olha que absurdo. Eles vão, inclusive, judicializar. Não está sendo cumprido. A escala que você escolhe, por exemplo, é muito comum para o médico, está sendo alterada ao bel prazer do gestor. Porra, tem outro vínculo, mano. Não posso estar mudando a escala assim, não. E está mudando a escala, pelo menos no informe do Sindesep, está dizendo lá que os gestores estão assediando e mudando a escala pela necessidade do serviço sem constar os empregados. Olha que absurdo. Mas isso é antigo mesmo, a gente ouvia nos plantões as meninas reclamando. Isso é um problema realmente que já acontecia. Pois é, e para você ver que é absurdo, né? Ninguém tem dois. Naturalmente, tem mais de um vínculo, é óbvio, né? Grande maioria, não digo todo, mas a grande maioria absoluta. Tem, e aí você não pode ter uma certeza de jornada assim, como se só tivesse só um vínculo, só se pudesse ser obrigado nesse vínculo. Aí, pessoal, eu vi que estão colhendo as provas para judicializar, para mandar cumprir o ACT, para proibir esse tipo de assédio, porque isso é um assédio, né? Ô, Adilson, me tira outra dúvida. A gente teria acesso a números, porque eu acho que seria uma forma maior de pressionar, inclusive na mídia, a números de pejotização lá da fundação, a números de concursados, números de PJs, porque esse levantamento faz com que a gente escancare o esquema que está acontecendo lá dentro.
E à medida que eles sabem, que a gente sabe, isso vai facilitar a nossa negociação. Porque se isso vai para a mídia, aí o negócio vai começar a pegar para o lado da instituição. Porque é uma coisa que a gente sabe que tem total interesse escuso aí por trás. Eu tenho uma interpretação que depois que eu vendo essas negociações, que a intenção é essa, desgastar ao máximo a gente para desistir desse acordo, para chamar os PJs, aumentar. Eu saí do TRT com essa outra impressão. Raquel, eles Porque dizem, eles estão na mas propaganda de retiraram chamar o para o PJ. novo concurso, aí gera um concurso, aí a gente pode justamente bater nessa tecla, que eles estão gerando concurso como forma de ganhar dinheiro, mas que não tem intenção nenhuma de chamar. E que as pessoas estão sendo feitas de palhaça, que é isso que eles estão fazendo. Porque ficam criando concursos para ganhar dinheiro da inscrição, no final das contas não tem intenção nenhuma de chamar as pessoas, e aí o que eles têm como interesse é pejotizar, porque aí eles ficam com os profissionais na mão e não tem essa responsabilidade dos direitos trabalhistas, a grande verdade é essa. E aí se a gente manipula esse dado também a nosso favor, eu acho que acaba gerando uma certa força para poder negociar. Olha, eu não tenho uma informação absoluta, mas de ouvir lá, é que há um desfalque de médicos, parece que são 197 médicos que devem ser contratados para suprir a quantidade de mais de 1.000 plantões extras, entendeu? Que, por exemplo, tá vendo, ó, eu me lembro, mais ou menos, eram 197 médicos para suprir mais de 1.000 plantões extras que se paga por mês. Aí eu não sei, Thaís, Angélica, que se nessa conta desse falta de mão de obra médica, está também com a exclusão da PJ, que eu acho que não, porque hora nenhuma eu vi falar, eles falam que se chamar todo mundo, as PJs viriam de forma complementar, mas eu não vi, hora alguma, nenhuma assim, ação no sentido de as PJs serem substituídas pelos concursados. Possa ser que isso, quando chamar todo mundo e acomodar, e aí não tiver realmente fechar as escalas, aí sim, as PJs permaneçam. O sindicato defende que as PJs permaneçam tão somente só em caráter excepcional para complementar os buracos da escala. Ou então em programas sazonais, como, por exemplo, o Opera Paraíba, né, que, salvo engano, hoje atua muito baixinho hoje, mas foi muito forte, robusto, e isso ajudou muito, muito médico ganhou dinheiro, trabalhou, alguns, se não for amigo, a gente sabe, ficou de fora, mas quem é amigo ficou de dentro, e aí a gente, nesse particular, e como era um negócio que era programa temporário, o sindicato apoiou, porque realmente na ponta o cidadão se deu bem. Mas eu acho que, passado essa situação aí da CT, que até 30 de março tem que dizer sim ou não, a gente tem que tomar tudo mais drástico, como paralisação, greve, e para mídia dizer que tem tantos empregados esperando, tantos mestres na fila para serem nomeados, e tem tantos PJizados, fora do pessoal do seletivo, né? Nada contra o seletivo, mas tem a opção do concurso público. Então, o seletivo, ele já está renovado, gente. O seletivo era só de um ano. Eles entraram em 2022 ou 2023, eu não tenho certeza. Mas já passou mais de um ano, já o TCE autorizou a prorrogação até a nomeação dos concursados. Eles poderiam tranquilamente tirar, eu não sei se tirar todos os seletivos, eu estou falando aqui, mas assim, eu vejo que alguns seletivos permanecem ainda, quando você pega a folha lá, parece que permanece. É um número menor, mas poderia tirar os seletivos e permanecer os concursados, mas nem isso estão fazendo mais. Por quê? Alguns seletivos são também cargos chefios também, tem isso também. Então, assim, precisa, gente, uma grande feita de arrumação. Vocês viram o relatório do TCE, a B Saúde queimou, ela queimou toda a reserva técnica que tem que ter para eventuais ações judiciais e pagamento de rescisões. Então, a PB Saúde hoje não tem nenhuma reserva técnica. É obrigatório pelo contrato de gestão hospitalar, Metropolitano, Guarabira, Patos e Campina Grande, e Edson Ramalho, você manter uma reserva técnica. Eu não sei quanto é o percentual, mas é obrigatório. Esse valor que tinha lá de reserva técnica foi todo queimado para pagar plantão extra, pagar alocação de carro, pagar tudo, menos pagar os médicos. Entendeu? Isso aqui está dizendo o TCE, viu? Não sou eu não, o TCE. Pois é, pessoal, mais alguém querendo falar? Não, então... Acho que não, né? Damos por encerrada a reunião.
mais uma vez, chamar a classe médica à luta, né? A gente viu aí pelo relato de Adilson, a gente vê que os advogados estão da PB Saúde, estão nessa só para tirar direitos dos médicos, eles não têm noção nem de como funciona um hospital, eles pegam lá só o número, a planilha deles e querem impor a gente. Então a gente tem que arregimentar os outros colegas que não estão aqui, não são mais ativos, para no dia que tiver as paralisações, as indicações de greve, a gente estar presente e ser ouvido, né? Então é isso. Fernandão, dá por encerrada essa reunião. Você que é mais experiente nessas Nada da mão, condições. meu amigo. Obrigado aí. Obrigado, Adilson, pelas considerações. Muito bom aí. Obrigado a todos aí pela participação. Dalman, tudo certo. A reunião encerrada. Pessoal, até mandamos lá no grupo o resultado.